Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite de quarta-feira, estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos de início Lucas capítulo 10, eu vou ler do verso 25 ao verso 37, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a misericórdia, o ministério de misericórdia ou a compaixão, a nossa fé ativa em prol do necessitado, daquele que está necessitando de algo. Como nós todos somos necessitados, então sempre você tem essa oportunidade de estar exercendo sua misericórdia. Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por este meio de comunicação que temos, te agradecemos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelos teus cuidados, e sabemos que tudo vem do teu grande amor e a tua misericórdia para conosco, Pai. Nos ajuda nesta hora de estudo bíblico e que possamos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra com o coração pronto a obedecer, a ter Jesus como nosso padrão de vida, como nosso exemplo, como nosso bom pastor, como o nosso mestre, como o nosso Salvador, único Salvador. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e que nós venhamos ser uma igreja viva, que está, Senhor Deus, em conexão com o Senhor, que é a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da misericórdia, a fonte da verdade, a fonte da justiça. Nos ajuda nesta hora, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero dar alguns avisos antes de dar início a esse estudo. Alguns dias atrás avisamos sobre o Cada Dia Natal, que a igreja todo ano adquire para, nesta data de Natal, dar a parentes, amigos, pessoas que ali é um devocional do mês, no caso, E a gente precisava adquirir 1.000 unidades para ter um valor de R$
235. Nós já temos pedidos 980. Então, graças a Deus, vamos conseguir adquirir por 2,35. Mas a igreja pediu um pouco mais. E o irmão ainda que deseja pedir, seja 10, 20, a quantidade, entre em contato com o presbítero Nivaldo e faça o seu pedido, que há possibilidade ainda, ok? E outro aviso é que no dia 11 do mês que vem, segundo domingo do mês que vem, iremos retornar a ter culto presencial, obedecendo o protocolo do Ministério da Saúde para a nossa região. E segundo o protocolo, o cálculo que a gente fez aqui na Igreja Betel, a quantidade máxima de pessoas que será permitido aqui são 60 pessoas. Então, a gente está planejando e como isso será feito. E a secretária estará colocando comunicando através do WhatsApp, o canal da igreja, Provavelmente iremos fazer cadastro pelo WhatsApp para que os irmãos se cadastrem e aí deu a quantidade, aí o irmão ficará para próximo culto. Então, os cultos serão domingo à noite, às 19 horas, a partir do dia 11, e quarta-feira, às 19h30, culto de estudo bíblico. Esses serão só esses dois cultos presenciais, ok? De manhã não, domingo de manhã não haverá. E que os irmãos estejam compreendendo a responsabilidade da igreja de cumprir o protocolo estabelecido. Nós iremos estar informando a igreja durante esse período, ok? Irmãos, hoje, continuando um estudo sobre ação social, sobre a nossa fé prática, a nossa fé viva, sobre a misericórdia, nós imitarmos a Deus, Deus é misericordioso, então nós também devemos agir com misericórdia. Então eu quero que os irmãos pensem comigo neste tema. E já vimos em alguns estudos passados sobre a misericórdia na vida do crente é opcional. Vimos que não é opcional. A misericórdia na vida do crente é uma prova de sua fé. É uma das provas da manifestação da vida cristã, da nova vida que você adquiriu. A misericórdia na vida do crente é uma prova, sim, da fé verdadeira. Eu queria lembrar aqui os irmãos da nossa visão e da nossa missão. Ser uma igreja contemporânea e fiel a Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e comprometida com a evangelização dos perdidos e praticando o amor uns aos outros, né? Desenvolvendo o amor uns aos outros, assim como Jesus nos ensina. E a missão é buscar a glória de Deus por meio da adoração, evangelização, comunhão, ação social e crescimento espiritual dos seus membros. Vou repetir porque eu desejo que nós, como igreja, corpo de Cristo, mas igreja local na nossa região, todos nós, como membro dessa igreja local, possamos estar conectados, cumprindo a nossa missão, cada um com os seus dons, edificando a igreja. A nossa missão é buscar a glória de Deus por meio da adoração, evangelização, comunhão, ação social e crescimento espiritual dos seus membros. Assim como nos ensina Jesus, a nossa característica como cristãos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Temos que ser conhecidos
pelo amor de Cristo por nós e esse amor pelo próximo. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, eu quero ler aqui com os irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28 em diante, 28 até o 31, né? Marcos 12, 28 a 31. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Eu acho que nós lemos e relemos, ouvimos isso daqui com facilidade, mas não passa para o nosso coração. Porque a igreja era para ser de outra forma. E não temos sido, se entendemos isso daqui. A pergunta é: você é misericordioso? Qual é a motivação, se você é misericordioso, qual é a motivação dessa sua misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? Qual é o padrão da misericórdia que temos que estar como exemplo? Qual é o exemplo de misericórdia que temos que estar imitando? Eu estou colocando essas perguntas porque como eu tenho dado esses estudos já há algumas semanas, e eu estou descobrindo que eu preciso aprender melhor o que é a misericórdia, porque às vezes a gente pensa que sabe, mas quando a gente vai entendendo a profundidade disso e vendo quem é o padrão que devemos seguir, aí a gente percebe que a gente está muito longe mesmo de estar entendendo aqui o grande mandamento ou vivendo, aquilo que Deus possibilita e deseja que a gente viva. Ter misericórdia é uma evidência do verdadeiro compromisso com Deus, de uma verdadeira vida cristã. Isaías, esse texto a gente já leu em alguns estudos passados, mas é importante que a gente lembre dessas bases bíblicas para que possamos estar convictos do que a gente está desejando viver e como viver. Isaías capítulo 1, do verso 10 a 17, o tema desse trecho aqui, o autor, aqui o comentarista, ele coloca lá, condenado o culto hipócrita. Então ele vem do verso 10 até o verso 15, condenando o culto hipócrita do povo de Deus ali. Então agora trazendo para nós, será que o meu culto tem sido em espírito e em verdade, sem hipocrisia? Será? Aí eu não vou ler todo, mas depois você leia do verso 10 ao verso 17. É o verso 16, depois dele condenar a hipocrisia de várias formas, ele vai falar: vocês que trazem sacrifícios, vocês que vêm com as suas festas, os sábados, tudo isso, ele vai dizer no verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, aqui ele está falando que eles estavam fazendo vários tipos de coisas ruins, e inclusive não cuidando dos necessitados,
da justiça e das necessidades dos órfãos e das viúvas também. Então, aqui está em Isaías 1, 10 a 17. Agora, Isaías 58, verso 6 e verso 7. Presta bem atenção. Mais uma vez, Deus falando aqui sobre isso. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Verso 6 e verso 7. Porventura não é também que repartas o pão? Coisas ali que a gente tem estudado nessas quartas-feiras sobre esse assunto. Agora, quando eu estudo sobre isso e vejo aqui, eu sempre observo também as promessas. E do verso 8 em diante, aqui em Isaías, as promessas. Nós temos que crer nas promessas do Senhor para a nossa vida. E quando a gente tem convicção e fé na palavra de Deus, por isso que eu perguntei sobre a misericórdia, sobre a motivação da sua misericórdia. Não, a motivação tem que ser correta, é gratidão, é amor a Deus, é obediência à palavra. Mas eu posso crer nas promessas de Deus. Do verso 8, 9 e 10, mas se você ler até o verso 14, há aqui várias promessas, né? Por exemplo, então, primeiro o verso 6 e 7 que lemos, né? É cuidar do faminto, do pobre, do desabrigado, do nu, aquele que está, das necessidades das pessoas. Olha só o que ele diz no verso 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Olha só. Então clamarás e o Senhor te responderá. Você vai clamar ao Senhor, você vai orar ao Senhor, o Senhor vai te responder. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, né, a opressão, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, aí ele continua aqui com as promessas, mas os cuidados. Então, uma das responsabilidades do povo de Deus era cuidar dos famintos, das viúvas, do nu, do estrangeiro e outras coisas, de justiças sociais que tem a ver também com o cuidado dos necessitados, ok? Fiz questão de ler essas promessas, irmãos, porque nós precisamos crer nas promessas do Senhor e estar convictos das exigências e as promessas, as condições, e aí andar nas promessas do Senhor, mas obedecendo a palavra de Deus. Então, a misericórdia na vida do crente é prova, sim, da sua fé verdadeira. E no Novo Testamento, nós lemos em Lucas 6, 35 e 36. Presta bem atenção, por isso que eu falo, quando a gente estuda sobre esses assuntos, se você está lendo, está estudando a Bíblia, não tem como você ficar tranquilo, não tem. Eu não fico, e eu acho que se você tiver um estudo sincero e com uma postura de coração humilde para obedecer ao Senhor, há desafios todos os dias para você.
Olha o que diz aqui: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Será grande o vosso galardão aqui? Não, isso aqui é promessa futura, tá? E sereis filhos do Altíssimo, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele, aí falando de Deus, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, se você gastar um tempo aqui em Lucas 6, 35 e 36, e você não observar os desafios que a palavra de Deus nos traz, você está gastando tempo mesmo em vão. Mas se você entrar com o coração submisso, humilde, pronto a obedecer ao Senhor, o Senhor aqui nos traz grandes desafios. A palavra misericórdia existe porque a palavra pecado existe. Esse aqui é um título de uma revista Ultimato, que eu copiei ali. A palavra misericórdia existe porque a palavra pecado existe. Se a misericórdia de Deus nos alcançou, você pecador, você pecadora, agora a nossa misericórdia, a minha misericórdia, vai alcançar quem? Ou está alcançando quem? Né? A misericórdia existe por causa do pecado, do erro, da dívida. Então Deus tem misericórdia de nós, tá? Então agora, sede misericordiosos como Ele é misericordioso. Então, quem a minha misericórdia tem alcançado? Se todos necessitam, se todos estão aflitos, você pensa que às vezes a pessoa que está aí do teu lado, ou seu vizinho, ou com emprego belezinha, tudo tranquilo, mas começa a conversar com ele sobre as verdades bíblicas, e você vai ver as aflições dessas pessoas, e que tudo na verdade é uma hipocrisia que está sendo vivida para encobrir a infelicidade do homem sem Deus, sem Deus. A misericórdia de Deus. Qual é o significado da misericórdia de Deus? Ou qual é o significado da misericórdia, né? Então, misericórdia é o sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade, pelo sofrimento, pela necessidade do outro. Piedade, compaixão, como lemos ali em Lucas 10, verso 33. Ali quando Jesus fala do samaritano. No verso 33, certo samaritano, passou ali o sacerdote, passou ali o levita perto daquele que estava ali semi-morto, e passaram de longe. Aí passa aquele samaritano, e ele está ali caminhando. O samaritano que seguia o seu caminho passou ali perto. Vendo aquela situação, vendo aquela pessoa ali em aflição, quase morto, né? Semi-morto, diz o texto. E diz o texto aqui que ele se compadeceu daquela pessoa que ele não conhecia, e que o texto dá a entender, Jesus ensinar ali para aquele intérprete da lei, que aquele que estava ali, semi-morto, era um judeu, e aquele que parou compadecido é um samaritano. E os judeus e samaritanos são inimigos, eram inimigos. Então ele se compadeceu, isso é misericórdia, é um sentimento pela angústia, a necessidade do outro. Só mais dois textos aqui, para a gente entender um pouco melhor. Lá em Mateus 9, verso 36, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. As multidões que seguiam Jesus, Jesus olhou para elas uma certa hora ali, ele se compadeceu delas, ele olhou assim, ele sentiu compaixão, misericórdia delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Imagine aí, então, ele falando, como ovelhas que não têm pastor.
Uma ovelha que não tem pastor, ela não sabe para onde vai, ela está insegura, ela está em aflição, porque o pastor é que leva a ovelha para tomar água, a pastos verdejantes, que protege ela de animais perigosos. Então ela fica aflita e perdida. Então Jesus se compadeceu daquelas pessoas, daquela multidão. Lucas 7,13, Jesus estava entrando numa cidade, e nessa cidade estava ali vindo um velório de uma viúva que acabou de perder o seu único filho. Aí Jesus, vendo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Então, a misericórdia é esse sentimento de compaixão pela tristeza, angústia, necessidade do outro, tá? Muito bem, mas não para por aí, porque senão a gente não entende aqui o significado completo da misericórdia. A misericórdia é também a ação real deste sentimento. Então, essa misericórdia, essa ação real que procede desse sentimento de misericórdia unicamente por bondade, porque você sentiu compaixão. Você não conhece a pessoa às vezes você conhece, mas às vezes não. Do samaritano ele não conhecia a pessoa. Então ele sente compaixão unicamente por bondade. Então observe a motivação. Aí agora, completando os textos que eu li anteriormente, aquele samaritano que sentiu compaixão daquele que estava semi-morto ali, o que ele faz? Ele simplesmente sente compaixão e faz como depois pelo menos ele parou e olhou, depois ele vai embora? Não. E chegando perto daquele que estava semi-morto, atou os seus ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou aquela pessoa no seu próprio animal. Veja, no seu próprio animal. Então significa que ele deixou o seu animal e colocou a pessoa no seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. Ainda o texto continua. Ele pagou a hospedaria para aquela pessoa, não só naquele momento. Ele foi e disse: depois que eu voltar, ainda eu vou pagar. Se o dinheiro que eu dei para pagar um tempo para ele ficar aí não deu, eu volto e pago o resto. Então observe as várias características da ação de misericórdia desse samaritano. E em Mateus 9, que eu falei que Jesus viu aquela multidão aflita como sem pastor, ele teve compaixão daquelas pessoas. Mas no verso anterior diz o texto: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí então ele vê aquela multidão, porque a multidão seguindo ele. Então ele curando, expulsando os demônios, libertando as pessoas e curando as pessoas de suas enfermidades. Ali ele estava exercendo a misericórdia daquelas pessoas que necessitavam de cura, libertação, alimentos e outras coisas mais. Mas só que ele também não para por aí. Depois ele chama os seus discípulos e diz aos seus discípulos: olha, nós necessitamos de trabalhadores. Olha aqui quantas pessoas estão sem pastores. Nós necessitamos de trabalhadores. Rogai ao Pai por trabalhadores. Depois ele envia os seus discípulos, 2 a 2, para também como ele curar, libertar e pregar o evangelho. As necessidades das pessoas, as necessidades do ser humano. Então a misericórdia não fica só no você sentir, ela tem que completar. Ela tem que agir, ela tem que ir de encontro à situação. E isso exige sacrifício, exige tempo, exige disposição, exige dinheiro, exige você tirar do seu para dar. Então, aí que eu falo que é o desafio. É muito fácil ser crente assim, irmãos. É muito tranquilo. Muito tranquilo. Lucas 10,
Qual desses três, Jesus pergunta para o intérprete da lei, que chegou para Jesus perguntando quem é o meu próximo, e Jesus então contra essa parábola, falando que o sacerdote passou de longe, o levita passou de longe também, mas o samaritano veio e cuidou daquela forma todinha daquela pessoa que estava semi-morta. Aí Jesus pergunta para o intérprete da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses três que parece ter sido o próximo daquele homem que caiu? Aí o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia. Olha só, o que agiu com misericórdia, o que cuidou, o que se sacrificou, o que amou, o que usou de misericórdia. Disse o intérprete da lei, ele não disse que foi o samaritano, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus vira para ele e fala assim: então vai você agora e procede de igual modo. Então, isso é amar o próximo, e esse é o seu próximo. Mas na verdade ele está dizendo assim: de quem você tem sido próximo? Lembra do que nós falamos no início? Sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Então, se Deus é misericordioso para comigo, com quem eu tenho sido misericordioso? Com quem eu tenho exercido a misericórdia? Se a misericórdia de Deus nos alcançou, a nossa misericórdia tem alcançado a quem? Como temos desenvolvido a misericórdia? Lembrando que judeus e samaritanos eram inimigos. E lembrando também o que Tiago nos diz: assim também a fé, sem obras, se não tiver obras, por si só, a fé por si só está morta. Misericórdia, então, é um impulso que nos torna sensíveis aos sofrimentos, às carências das pessoas e nos leva ao desejo de aliviá-los, tá? Então, tem que nos levar, a gente tem que ter esse desejo. Aí depois que a gente tem isso, irmãos, muito, aí há possibilidades, aí há oração, busca sabedoria, coragem de exercer. Não tem uma regra que tem que ser para todos, assim, fazer dessa forma. Não. Você tem que buscar sabedoria, a igreja tem que buscar sabedoria, a junta diaconal, que tem essa responsabilidade como igreja local, para levar a igreja a exercer essa ação social, o ministério de misericórdia, ela tem que buscar sabedoria, e cada caso é um caso para agirmos ali. Então a misericórdia é esse impulso que nos leva a esse desejo de exercer a misericórdia para com a necessidade do nosso próximo. Chamamos esses sofrimentos, essas carências do próximo, de necessidades. E na próxima aula, no próximo estudo que eu for dar sobre esse assunto, eu vou falar um pouco sobre essas necessidades, porque todos nós temos aí basicamente 4 pontos que temos necessidades. Todo ser humano tem necessidade de Deus. Todo ser humano tem uma necessidade de entender a sua própria identidade como ser humano, como pessoa, e a situação que está e o propósito da sua vida. Então, muitos não entendem isso, não tem essa identidade em Cristo correta. A necessidade nos relacionamentos, eu entender essa minha necessidade que eu tenho dos relacionamentos. Eu tenho necessidade, eu necessito do próximo, assim como o próximo necessita também do próximo. Então, necessitamos desse aspecto também. E também da natureza, nós necessitamos da natureza, nós não somos independentes, nós necessitamos do sol, da água, da comida e de todas as coisas para a sobrevivência. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos, para conosco pecadores, ou seja, para com todos nós. E um dos puritanos do passado afirmou: a misericórdia se aplica à questão da aflição humana. A palavra misericórdia existe porque a palavra pecado existe. Se a misericórdia de Deus nos alcançou,
quem a nossa misericórdia tem alcançado. A misericórdia de Deus é a característica de Deus que o leva a amenizar o sofrimento e a aflição do ser humano, da sua criação. Então vemos a misericórdia de Deus para com os crentes e não crentes. Então aqui é outro ponto. Deus, ali como lemos aqui em Lucas 6, sobre Deus, o padrão da misericórdia para que imitemos, para que possamos desenvolver é Deus, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então aqui é um motivo para sermos misericordiosos, assim como Deus. E olha, Deus é misericordioso para com todos, ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Se Deus é misericordioso, é benigno, para com os ingratos e maus, Ele está dizendo para a gente ser misericordioso também para com esses. Então o padrão aqui é a graça comum de Deus. A graça comum, os teólogos ensinam que é aquela graça, está chovendo aqui agora, é aquela graça, essa chuva é graça comum de Deus. Não é só para os crentes, é para toda a humanidade. A chuva, o sol, os seus cuidados da estação do tempo é a graça comum. Então isso é misericórdia de Deus para com todos. Ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nos diz o seguinte: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus, Ele é generoso e Ele é misericordioso. Diz o texto aí, Ele faz nascer o seu sol, é o sol de Deus. Ele faz nascer a todos, a vossos inimigos. Ele faz nascer o seu sol sobre bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então uma pergunta para nós aqui: você é misericordioso? Qual é a motivação dessa sua misericórdia? O que é misericórdia para você? E quem é o padrão dessa misericórdia? Então, outro motivo para sermos misericordiosos, além desse motivo que Deus é misericordioso com todos, que vimos aqui nesse texto, é a misericórdia redentora de Deus. A salvação divina alcança indignos, aqueles que você acha que é improvável de Deus perdoar, dar um novo nascimento, aquele que assim, no seu procedimento e nas suas atitudes, na sua maneira de ser, ali você vê assim, não, esse daí não tem mais jeito não. Mas a misericórdia de Deus, você esquece que ela te alcançou. E esquece quem você era: idólatra, adúltero, mentiroso, ladrão, hipócrita. Você esquece disso. Mas a misericórdia de Deus te alcançou. E por que não pode alcançar outro também? Então esse padrão da misericórdia redentora de Deus a gente precisa aprender. Eu vou ler rapidamente aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, acho que eu trouxe aqui, da misericórdia redentora de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16. Observe: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, certo? Pecadores. Então Ele tem misericórdia de pecadores arrependidos, de pecadores, dos quais, diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal, eu sou o número 1 dos pecadores. No verso 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia,
para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui é isso que a gente precisa entender. A misericórdia redentora de Deus para com pecadores. Então, eu vou escolher, se eu começar a escolher assim, não, esse daqui eu vou exercer misericórdia. Aí esse aqui eu vou exercer porque ele está ouvindo a palavra que eu estou pregando. Esse aqui eu vou exercer a misericórdia porque ele trabalha direitinho, porque ele não mente, porque isso e aquilo. Esse não é o nosso padrão para exercer a misericórdia. Você já está fazendo acepção. Eu vou falar mais para frente sobre isso aqui que eu tenho pensado nessa semana e tem me incomodado bastante sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, ele estava disposto a ir até as últimas consequências para eliminar cristãos. E lá em Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus perguntou para ele, ele perguntou para Jesus, quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então observe a misericórdia de Jesus pelo apóstolo Paulo, que perseguia a sua igreja. E aí eu ia ler aqui, mas não vou ler, mas está em Romanos 3, 9 a 18, Paulo vai falar assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Depois você continua lendo, aqui o que ele fala de gentios e judeus, a gente não tem vantagem nenhuma, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, todos aí estão, a garganta deles é um sepulcro aberto, são os seus pés velozes para derramar sangue, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está falando de gentios e judeus. Então, todos nós não merecemos a misericórdia de Deus. Então, mas Deus exerceu misericórdia para conosco. É igual a parábola lá do servo incompassivo. Deus perdoou a dívida daquele e ele não perdoou. Deus perdoou aquela dívida e está bem claro no texto, dizendo que ele não tinha como pagar, era impossível ele pagar, e Deus perdoou. Deus perdoou os seus pecados em Cristo Jesus. Aí você não exerce misericórdia, você não perdoa. Então é estranho isso para a vida de um crente, irmãos. Presta atenção. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. A misericórdia de Deus para com o apóstolo Paulo, a misericórdia de Deus para com a sua vida e para com a minha vida, nós não merecemos, não merecemos. E a outra pessoa, você pode até pensar e sentir, essa pessoa não merece a minha misericórdia, não interessa, não interessa. É isso que a gente precisa, é um desafio. Não interessa que ela não mereça a minha misericórdia, mas Deus me chama a ser misericordioso. Não interessa se ela merece ou não, eu tenho que exercer misericórdia, porque Deus exerceu misericórdia para comigo. Esse é o exemplo da misericórdia redentora de Deus. A misericórdia divina é de perdoar os pecados em Cristo Jesus, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. É a libertação da condenação eterna que merecemos, mas Deus vem e tem misericórdia de nós, como nos diz Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus é rico em misericórdia. Então nós precisamos estar ali com Deus, aprender sobre a misericórdia, viver a misericórdia para que sejamos ricos em misericórdia, tendo como padrão Jesus Cristo. Não tendo como padrão as pessoas, não, eu tenho como padrão Jesus Cristo, que exerce a sua misericórdia a justos e injustos, que não merecem a sua misericórdia, mas Ele exerce misericórdia. O padrão que devemos ter então é o nosso Senhor Jesus Cristo, e no assunto misericórdia temos como exemplo a misericórdia redentora de Deus. Em outras palavras,
para aliviar, para nos salvar do sofrimento eterno, o Deus de amor e de misericórdia nos alcançou no Filho Jesus, que levou sobre ele toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. O sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Deus. A salvação divina chega aos que não merecem, aos inimigos de Deus, aos que estão em idolatria. Paulo é um exemplo disso, e temos muitos outros exemplos na história. Se abrirmos aqui para testemunhar quem você era antes de conhecer a Cristo, você vai ver que você era um idólatra, um blasfemo. Mas Deus teve misericórdia de você, alcançou a sua vida. Mesmo assim, John Newton, o autor da Amazing Grace, maravilhosa graça, ele era mercadante de escravos. Ele era um capitão de navio que aonde ali comprava escravos a troco de armas e de outras coisas mais, e trazia os escravos para essa região aqui das Américas para vender os escravos aí. Essa era a vida dele. E numa situação de viagem que perdeu alguns marinheiros dele, e ele sabia que só Deus poderia salvá-lo. E ali ele buscou a Deus. E através da leitura de um livro que ele leu também, ele se entregou a Jesus Cristo, e ali ele teve a graça de Deus sobre a vida dele, a misericórdia de Deus sobre a vida dele, e ele deixou de ser mercadante de escravos. Ele resolveu abandonar o tráfico de escravos. E a Amazing Grace, a graça maravilhosa, põe aí no YouTube, põe aí na internet e veja, escute a letra dessa música. Assista o filme e você vê ali a gratidão dele pela salvação que ele teve, simplesmente pela graça de Deus. E eu termino aqui. Mas eu quero compartilhando aqui o que eu tenho sentido nesses últimos dias, que estou meditando nesse assunto. Eu vejo no meu próprio coração a gente tem aí levado cestas básicas e visitado algumas famílias que necessitam de várias coisas. E cada dia aparece mais. E eu estou numa situação que às vezes eu vou me envolvendo com algumas famílias que eu estou em casa preparando um estudo, eu estou em casa fazendo outra coisa, mas a minha mente está lá naquela família. Eu estou sentindo a misericórdia, eu fico alegre por isso. Porém, em algumas situações, quando eu estou ali na prática, eu começo a julgar. O meu coração vem assim: poxa vida, a gente está aqui tentando ajudar essa pessoa e essa pessoa não está reconhecendo. Olha só. Entendeu? E Deus tem misericórdia, Deus é rico em misericórdia para conosco, né? E aí você começa a vir flashes no seu coração. Será que essa pessoa merece? Entende? Daqui a pouco você começa a falar assim: se não der resultado, eu acho que eu vou parar por aqui. Aquele samaritano não parou. Ele foi até o fim para restabelecer a vida daquela pessoa, a sua restauração das suas necessidades básicas, ok? Então o que eu estou falando é o que eu estou sentindo, baseado no que eu estou vendo aqui nas Escrituras Sagradas, entendendo um pouco melhor. E eu desejo que a igreja esteja entendendo. Por quê? Porque se eu ler as Escrituras e isso não me trouxer um entendimento real do que Deus quer para a minha vida, do que Deus quer para a igreja, para que eu estou aqui? Para que a gente está aqui, gastando tempo aqui, né? Gastando dinheiro com todos esses equipamentos aí, para transmitir aí? Fica na sua casa, coma, beba, e aí, vamos aí, ore para essas pessoas só isso, não há necessidade. Então, vem esse sentimento no meu coração de meritocracia. Isso, eu estava pensando e conversando com algumas pessoas nessa semana, vem esse sentimento de meritocracia: essa pessoa não merece mais, até aqui eu vou largar. Sabe que recompensa, sabe? E fico naquela, e não me entrego, como Deus se entregou por mim, eu não me entrego. E eu quero ler aqui algo que eu tirei da internet sobre meritocracia, mas eu quero que cada um pense, estou pensando
e tenho tirado algumas conclusões, tá? É só para entender. Meritocracia é algo que está na mente do ser humano. Esse homem que chegou para Jesus, o intérprete da lei, ele chega para Jesus e pergunta, deixa eu ler aqui para não esquecer, Lucas 10, esse intérprete da lei, ele foi para pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Então ele já está querendo fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Ele não entende de misericórdia, ele não entende de graça. É o que eu farei. Aí Jesus responde, você como intérprete da lei, como interpreta as escrituras? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, etc, etc. E amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele, muito bem, respondeste bem, corretamente, faze isso e viverás. Jesus está dando... Está sendo sarcástico com ele. Faze isso e viverá. Quem que faz isso? Ninguém. Aí ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Nós queremos nos justificar, nós fazemos acepção de pessoas, nós queremos ser misericordiosos com quem a gente quer e da forma que a gente acha que deve ser. Mas o padrão para sermos misericordiosos é Deus. E aí essa coisa de meritocracia está impregnada no coração das pessoas, de todos, inclusive no meu coração. E eu queria que nós entendêssemos, né? Um modelo meritocrático é um princípio ou ideal de organização social. Eu tirei da internet isso aqui, que busca promover os indivíduos nos diferentes espaços sociais, escola, universidade, instituições civis ou militares, trabalho, iniciativa privada, poder público e outros. Então, é uma organização, o modelo meritocrático é uma organização social em todos os setores e em função dos seus méritos da pessoa, aptidão, trabalho, esforço, competência, inteligência, virtude. Sociólogos, pedagogos e filósofos discutem como explicar o modelo meritocrático. Aí, aqui estão, entre aspas, nas sociedades contemporâneas, os indivíduos o interiorizam e o tratam como modelo de justiça social. Aí está, isso aqui que me incomodou. Muito bem. Até que ponto a meritocracia é certa ou não, cada um pense como acha, né? Mas precisamos ver, nós cristãos precisamos trazer para as escrituras e essas ideologias eu preciso peneirar. Muito bem. Se Deus decidisse nos salvar mediante nossos méritos, o que diz a palavra de Deus? De capa a capa, ninguém merecia salvação. Ninguém, porque nós somos pecadores e estamos separados de Deus. E Deus, na sua misericórdia e graça, vem e nos salva. Só que nós temos isso impregnado em nossos corações, e aí isso vai atrapalhar. O que eu estou falando é que me atrapalha em exercer misericórdia do padrão de Deus para com o meu próximo, se eu estiver com essa ideologia impregnada no meu coração. Entende? Então eu entendendo isso, nessa semana eu falei, não, eu preciso me libertar disso e me entregar para obedecer às escrituras de corpo e de toda a minha força e de toda a minha alma. Então pensem nisso, não sei se vai contribuir para uns e vai não contribuir para outros, porque o campo das ideias, né, é o principal campo que o diabo trabalha na sua mente, e se você não tomar cuidado, você parte para ideias totalmente antibíblicas, e você achando que você está andando nas escrituras, mas porque você não tem observado as escrituras detalhadamente, como deve ser observada
e tranquilamente. Então pense nisso que eu estou falando. Cristo é o nosso modelo. Necessitamos olhar para Jesus. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote que pode estabelecer misericórdia a todos os necessitados, inclusive eu e você. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não merecemos a salvação e nem os cuidados de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele veio e nos salvou em Cristo Jesus. E o padrão de misericórdia que Deus quer que tenhamos é o padrão dele. É o padrão dele. É o padrão dele. Então que possamos observar isso, e se você necessita entender melhor sobre essa atitude de misericórdia, vá a Ele, porque acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Porque quando recebemos essa misericórdia que vem de Deus, a gente vai entender, porque eu não mereço, eu mereço o fogo eterno, onde a ranger de dentes eternamente, mas Deus, na sua graça e misericórdia, me salvou e me trouxe para ser misericordioso. Então, eu quero que a igreja pense nisso e que nós venhamos a ter profundidade nesses assuntos tão importantes para a sua vida, para a minha vida e para a vida da igreja na qual Deus nos colocou para exercermos a vida cristã. Deus abençoe a todos e que venhamos a estar submissos e ali prontos a obedecer e a receber a graça de Deus, as promessas de Deus em nossas vidas. Deus abençoe vocês.